Hoje é um dia maravilhoso que nós estamos aqui para falar sobre iluminação, sobre saúde. Eu tenho uma convidada super sobre vários assuntos do projeto, do resultado. Oi, Neide, como Olá, é que vai? querida, tudo bom? Que bom te receber, que alegria! Que ótimo convite, adorei, Maitê. Prazer em vê-la, pelo menos por vídeo novamente. É um prazer também, é um prazer enorme. Aliás, eu preciso falar uma coisa. Muita alegria em te receber, minha professora querida da pós-graduação, uma sumidade no assunto de lighting design, e uma pessoa que tem um currículo lindo, maravilhoso, de trabalho voltado para essa área, com a maior seriedade e empenho. Me corrija se eu estiver errada, recebeu a sua titulação pela Penn State University, nos Estados Isso. Unidos, tem uma carreira brilhante, recebeu o título de doutora honoris causa, é autora de livros. Nossa, olha, eu tô assim em festa, Neide. Eu que estou pelo convite, Um, é um prazer estar aqui, né? ai, Sempre acompanhando você, inclusive, né? No seu blog, no seu site, com muita informação. Você tem também um know-how muito grande em desenvolvimento da ciência da iluminação e entender esses parâmetros, o que é a luz, o que se relaciona, inclusive, com os ambientes, com as pessoas. Você, além da iluminação, também é craque no levantamento aí das condições emocionais dos espaços, dos ambientes. Né? Então, você também é uma pessoa, na verdade, intuitiva, né? Que entende a importância dessas questões todas emocionais e que eu fico muito contente de estar aqui conversando com você e com todos que estão presentes. nossa, muito obrigada pelas suas palavras, Neide. Muito obrigada. É fato, a gente, vamos dizer assim, caminha junto em termos de buscar resultados positivos do nosso trabalho. Eu falo assim que a gente tem a alegria de poder transformar vidas, de melhorar o mundo com isso. E eu fico muito, muito feliz todas as vezes que vou fazer as minhas coisas, que vou criar conteúdo, porque no fim das contas a gente está compartilhando, né? E eu estou tendo a honra de estar aqui com uma pessoa que construiu e constrói conhecimento, porque eu te acompanho até hoje para mim. Então é uma maravilha, Neide. Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado e a gente tem que realmente difundir as ideias que promovem melhoria. Eu costumo sempre usar o termo vida plena, porque a partir de um determinado momento na minha trajetória, eu decidi me dedicar a assuntos como neuroarquitetura, o design biofísico, e isso acaba tendo uma repercussão muito grande no nosso trabalho, no sentido de realmente buscar resultados ainda melhores, porque essa é sempre a nossa perspectiva. Mas hoje, além de mim, todas as pessoas que estão aqui conosco, queremos saber muito da professora Neide sobre questões não só de projeto, mas de colocar isso na realidade, como que a gente pode transformar isso numa ferramenta de saúde, de melhoria da nossa existência. Então, Neide, eu vou começar com uma pergunta, se você me permite, que é uma pergunta que nós vamos aí crescendo do básico para os outros
níveis, porque vamos primeiro contextualizar, né, aquilo que a gente vai falar. Então, ah, antes de mais nada, eu quero te dizer que assim, eu que estou envolvida com essa área de lighting design, você, nós podemos ver uma mudança e uma melhoria na compreensão do que isso significa para a vida num curto espaço de tempo. Eu vou dizer assim, numa década, a gente viu uma mudança de perspectiva, da visão das pessoas sobre a iluminação, porque antes era iluminação para ter uma lâmpada que, vamos dizer assim, que quebrasse a escuridão. Hoje nós temos uma perspectiva de que a iluminação ela tem vários superpoderes aí. E eu queria te ouvir sobre a importância de se ter um projeto de iluminação, porque você é uma pessoa muito da área corporativa, mas dialoga muito com a área residencial também, nos seus conhecimentos. Então, eu preciso te ouvir. Deixa eu parar de falar. Imagina, imagina, sempre é um prazer. Essa questão do projeto luminotécnico, durante todo esse tempo, que nós estamos já há 30 anos no mercado, houve uma grande evolução e houve uma grande divisão, inclusive, de setores de análise para o projeto luminotécnico. O próprio projeto luminotécnico diz a técnica da iluminação. Esse nome, né, essa análise da semântica da palavra, né, luminotécnico. Só que não é mais isso, na verdade, porque a iluminação ela sempre teve um apelo emocional muito grande, ela sempre teve um apelo de respostas e interação com a energia do ambiente, com a energia das pessoas. E isso, ao longo dos anos, eu tentei até moldar esse estudo muito grande em relação aos nossos projetos para atender não só a acuidade visual, que isso lá atrás era muito feito em relação até aos engenheiros elétricos, em relação a prover os ambientes com a quantidade correta. Então, eu já falava lá no início que a luz, o projeto de iluminação, ele é uma ciência, mas, na verdade, ele flutua também na arte. Ele não apenas deve prover, porque tem que prover, sim, a quantidade correta, a razão da acuidade visual, que através dos olhos é que enxergamos, através da visão é que enxergamos, e através da luz é que nos possibilita enxergar o mundo à nossa volta, seja a luz natural ou seja a luz artificial. Mas, além disso, nós também temos que entender que a luz, ela é e deve ser investigada nas relações também do comportamento dos usuários. E aí é que entra o bom projeto de iluminação. O bom projeto não é apenas estético, ele não deve considerar apenas para marcar um visual, uma ambientação. Mas como o próprio americano fala, a luz interfere, na verdade, no mood. O que é o mood? É o humor do usuário. E isso, muita gente demorou um pouco para perceber, porque ficava só naquela questão da luz, quantos looks eu tinha nos planos de trabalho, quantos looks eu tenho nesse ambiente. Isso se fala todo dia, e eu falo todo dia, inclusive nos nossos projetos, e está aqui o meu pessoal da equipe maravilhosa que está aí comigo, que eu já vi, né, o Douglas, a Brenda, e eles me ouvem falar isso o dia todo, né, de looks, 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 porque, na verdade, o cliente nos pede sempre essa informação. Mas no bastidor, o que acontece é você criar a luz como um mapa cognitivo, né? Então, existia essa arquitetura cognitiva lá atrás, né? E a gente sabe que a cognição é muito importante para tudo que fazemos na nossa vida, né? É um fator inerente aí do nosso eu. E a luz, ela é um condutor emocional, ela é um driver emocional. Né? E até tem um apelo muito grande, que eu estudei muito isso, que é a luz como um dispositivo gestáltico,
Você lembra do Gestalt, da parte toda, né? Da ideia, da iluminação, da arquitetura, do mobiliário, do design. Tudo isso teve a ver com Gestalt. E aí agora se fala em neuroarquitetura, se fala em neuroiluminação, mas mudou o nome, porque na verdade isso já existe desde os anos 60, né, do século passado, aí existe essa relação. Então, o projeto ele deve considerar todas essas premissas, todas essas análises devem ser feitas, não só de forma estética, de forma visual, mas como de forma emocional. Então, eu trabalho a luz com o body, né, o corpo, né, e a mente também. Então, parece aula de ginástica, mas é o corpo e a mente. Né? E os dois têm que estar relacionados. Né? Senão, o projeto não funciona, Maitê. Se você considerar só um lado ou só o outro, não pesar um equilíbrio nessa balança, você vai falhar em algum ponto. Né? Eu concordo. É isso, para mim é isso. Eu concordo, Neide, e eu acho que quanto mais conhecimentos a gente consegue reunir para um projeto, melhor ele será. Porque, no fim das contas, como você mesma falou, nós temos essa raiz de conhecimento que vem lá de 60 e foi indo e foi sendo enriquecida até pelo próprio desenvolvimento das neurociências, e aí a gente tem questões importantes aí de aprendizagem, de resultado, de medição, né? E a possibilidade de aplicar isso nos nossos projetos, porque realmente projeto luminotécnico acaba, vamos dizer assim, enfatizando o nome ou a tarefa técnica, porém o projeto de lighting design ele vai muito avante. Como você falou, você passa o tempo todo buscando essa integração de corpo, mente. Quer dizer, a iluminação nos faz enxergar o nosso mundo. É possível ser visto através da iluminação. Nós acabamos incompridando o dia, né, Neide? Porque Verdade. puxamos a linha do tempo do dia para frente, e eu acho que assim, dentro do aspecto biológico, nós temos tantas questões já vistas sobre as questões radianas e tudo mais, mas eu acho que vai muito além, vai no aspecto também de saúde visual. Você depois pode nos dar um feedback também sobre a parte arquitetura hospitalar, que você também tem bastante conhecimento e bastante condição de falar sobre isso. Então, eu e todos aqui gostaríamos muito de ouvi-la. E então, eu gostaria de passar para uma próxima pergunta, Neide, que é o impacto da luz no melhor uso dela, não só em termos de economia, mas em termos de resultado, né? Desempenho, resultado para nós. Porque no fim das contas, no final das contas, nós iluminamos para o ser humano, né? O ser humano que é o objeto aí de foco. Então, essa é a nossa segunda pergunta do nosso bate-papo delicioso sobre lighting design. É uma boa pergunta. No meu Instagram, inclusive, eu coloco lá, né, a questão de luz para pessoas. Né? Então, a gente não faz um projeto de iluminação só para valorizar a arquitetura, para valorizar a parte dos detalhes arquitetônicos, os elementos de interiores, decoração, moldar o clima e a ambientação. Também faz parte do projeto, também pensamos nisso o tempo inteiro. Mas eu digo sempre, a luz pode ajudar a curar.
E já dei muitos anos essa palestra, né? A luz para curar. E por que a luz para curar? Porque, na verdade, nós estamos vendo cada vez mais a ciência nos trazendo informações de que a iluminação pode provocar, sim, doenças, ou ela pode melhorar qualquer, inclusive, prejuízo que a gente tenha já no seu uso. Uma das coisas importantes a dizer, né? A luz, ela tem que ser utilizada de uma forma correta para que possamos ter a produção de cortisol durante o dia. Então, nós vemos cada vez mais as pessoas vivendo 90% do tempo internamente e muitas vezes sem a influência da luz natural. Isso está transformando nós, como pessoas, como seres humanos, em pessoas doentes. Então, nós chamamos, até tem um nome, a síndrome do ambiente construído doente. A síndrome do ambiente doente, né? Da arquitetura doente. Porque não é voltado à janela, porque não é voltado à influência da luz natural. Nós precisamos da luz natural. E ficamos dentro de escritórios fechados, com as persianas fechadas. Nós vemos aqui em São Paulo, inclusive, edifícios enormes corporativos de vidro, de fora a fora, que utilizam os rolôs para evitar a incidência de luz natural dentro dos ambientes, se utilizando cada vez mais da luz artificial. Isso é antinatural. Nós temos que ter, inclusive, esta luz natural para que possamos reconhecer se é de dia ou de noite. Nós temos uma terceira fotocélula, né, no nosso organismo, que foi descoberta aí perto dos anos 2000, que simplesmente precisamos ter, sim, a iluminação natural presente no dia a dia e depois a iluminação artificial adequada para que possamos nos recolher, para que possamos dormir. Então, existem hoje síndromes do sono por conta da aplicação errada da iluminação. Exemplificando, usar celular antes de dormir. A luz azul, né, é danosa para qualquer ser humano ou até para animal. A luz branca azulada nas nossas ruas, nas nossas florestas, no nosso ambiente interno e externo. Então, utilizar celular e ficar com ele na cama até dar sono e retirá-lo do cenário ali ao lado da cama e dormir, isso tem sido muito prejudicial e cada vez mais aumentando a insônia. Então, nós temos que reconhecer que a luz nos dá algumas respostas, inclusive internas, advindas da visão indo até o cérebro, que são células fotorreceptoras que nós temos, que nos vai dizer se a luz é adequada ou não, se a temperatura de cor é adequada ou não. Então, voltando à sua primeira pergunta, nos projetos, cada vez mais nós vamos ter que utilizar uma outra unidade de medida que não seja o lux, que seja simplesmente a iluminação melantrópica. Né? O que seria essa iluminação, na verdade? Essa iluminação é um dado, né? A luz melanópica é dada por uma tabelinha que nós vamos lá e utilizamos dentro dos nossos recursos de iluminação e dizemos a intensidade está errada, a temperatura de cor está errada, né? Para aquele ambiente. Então, imagine isso, você citou hospitalar, imagine isso numa UTI. Imagine isso num quarto de internação, numa UTI, inclusive, você usar a luz inadequada, né? A querida Marina Haddad está aí, que é médica, e ela pode nos dizer, né, que ela trabalha, inclusive, uma ótima, né, oncologista aí que trabalha com câncer de mama, e nós temos visto que 30% de aumento dos casos de câncer de mama em função da luz incorreta e em função de se trabalhar à noite.
muitas mulheres fazem o período noturno e a ausência da produção de melatonina, que é a falta de luz, durante um longo período de tempo, promove, né, problemas celulares e até desenvolvimento de doença como é o câncer. Então, é bem mais sério do que só prover o ambiente com o lux correto. Nós estamos lidando com a luz fisiológica, com a luz biológica, que é a luz, inclusive, que vai afetar todo o nosso organismo. Assim como o sol também afeta. O sol gera também transtornos físicos, né, biológicos, fisiológicos. E a luz artificial tem afetado ainda mais. Então, no hospital, nós levamos em consideração a iluminação em UTIs. Existem pessoas que ficam internadas em UTIs, naqueles box, durante meses, durante anos, muitas vezes, né? Que tem algum problema e fica ali. Esta questão toda da iluminação correta em UTI é essencial para a recuperação do paciente. É essencial. Já temos estudos que mostram a iluminação artificial correta em box de internação, inclusive, ela promove uma rápida recuperação e menor tempo de internação. É isso que é bacana ver, e nós trabalhamos isso há muitos anos. Nós começamos há mais de 20 anos atrás a usar dimerização e controles de cena em UTI. Nós temos o caso do Hospital Paulistano, nós temos o caso do Hospital aqui Santa Paula, nós temos o caso do Copa Star no Rio de Janeiro, temos o caso, inclusive, do projeto aqui da Beneficência Portuguesa, isso há quase 20 anos, para que a luz, Maite e todos vocês, a luz é individualizada e é intransferível. Você precisa de uma quantidade diferente do que a minha, diferente de qualquer outra pessoa. E aí nós temos que entender, se você gosta de muita luz, eu não gosto. Ou se eu não gosto, você gosta. Então, na verdade, nós temos que prover para esses pacientes uma iluminação personalizada. Que ele possa se adequar à luz que lhe atrai, à luz que lhe convém, à luz que ele se sinta no melhor estado emocional. O que vai criar um mood adequado, né? Exatamente. Então, cria um mood adequado, promovendo as nossas células para uma resposta de recuperação. Então, você está numa UTI com a luz acesa a noite toda, que eu já vi muito isso acontecer, principalmente nos espaços, nos hospitais públicos. Se você usar na UTI a noite toda essa iluminação, o usuário vai produzir melatonina como? Não vai produzir melatonina. Então, ele vai ter um distúrbio. E ele vai sair dali com distúrbio de sono, ele vai sair dali com uma série talvez, né, de problemas mentais e psicológicos que foi adquirido durante a sua internação, além do trauma, da dor, do medo, né, de toda a ansiedade que gera uma internação, ele sai pior do que ele entrou do aspecto não visual, porque o médico não está vendo o que aconteceu com esse paciente. Então, essas mudanças são necessárias e os projetos devem ser desenvolvidos com esta responsabilidade, né, com esse comprometimento de que temos que utilizar. Outra questão muito importante, né, até, é a questão de que a luz natural, ela não é fixa, ela não é estável, né? E aí, esse dinamismo na luz artificial está demorando para chegar nos nossos projetos. Todo mundo, até nas nossas casas, né? Quem tem um sistema integrado com luz dinâmica nas casas? Né? Praticamente ninguém. E aí, quando você tem essa exposição da luz artificial por um longo período, você vai ver que a luz é sempre a mesma. Exato. Ela é fixa, ela é inflexível. E para que ela é assim? E por que ela é assim? Hoje temos tecnologias fantásticas que nos trazem, inclusive, sistemas dinâmicos que possam até imitar os espectros do Sol em função do uso da luz artificial. Perfeito.
Então, luminárias que mudam temperatura de cor, luminárias que vão ser integradas a fotocélulas, que vão dizer se lá fora está mais sol, menos sol, se está nublado, se não está nublado. Então, isso já existe há muito tempo. E nós ainda estamos com pouquíssimos projetos com o uso dessa tecnologia, porque as pessoas não têm o conhecimento da informação, né? Que esse é o pior erro, né? É desconhecer a tecnologia, desconhecer a sua necessidade de utilização e acaba não aplicando em nenhum dos nossos projetos, né? Isso que é o pior. Né? Perfeito seria se o cliente dissesse, olha, eu quero luz dinâmica, porque eu quero respeitar o meu organismo. Isso seria perfeito. Exato, mas não acontece. Então, cabe a nós, né, que somos profissionais, tentar explicar isso para o cliente e induzi-lo, inclusive, a uma decisão mais racional, mais equilibrada, mais consciente da melhoria que isso vai ter para o seu projeto, seja ele um escritório, seja ele uma sua residência, seja ele no seu quarto, no seu ambiente de trabalho. Hoje trabalhamos muito home office. Será que a iluminação que você está aí há 2, 3 anos trabalhando é adequada? Né? Muita gente não está com luz adequada, porque as pessoas começaram a trabalhar em casa, aonde? Na sala de jantar. Sim. No quarto, começou a colocar ambientes de trabalho em ambientes que eram sociais. Aí está aí o Gui também, que é o médico também, o Guilherme Botura, estou vendo que ele entrou. E é isso, né? Os médicos também, eu acho que aí é uma parte que temos médicos aqui, eu acho que é interessante os médicos entenderem essa necessidade de se ter uma luz correta e induzir também o cliente no diagnóstico, no prognóstico e pedir essa informação. Eles falam, você dorme bem? Não, eu tenho insônia. Ah, então toma remédio. Não, é porque está deixando a luz acesa. Exato. Vamos dizer assim, aí, professora, vejo uma espécie assim de... como se o ambiente fosse um fator invisível, e ele não é. Exato, exato. Nós não temos, na verdade, que nos moldarmos ao ambiente. O ambiente que tem que moldar a nós. As nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades biológicas. E o ambiente, como você falou, ele não é considerado em nenhuma das situações de, eventualmente, uma doença. Né? É verdade, é verdade. Não é perguntado, né? Isso não é falado. Né? Então, o próprio hospital é um edifício doente. Perfeito. Né? Ele não ajuda a curar. As nossas casas, talvez sejamos também, né, doentes em função da própria ambientação da luz das nossas casas. Então, Sim. Por exemplo, eu sempre dou a dica, né? Seus filhos, seus nenês, deixa uma luzinha acesa para não deixar no escuro. Gente, deixa a luz apagada à noite. O ciclo escuro, ele é necessário para nós. Para nós equilíbrio e saúde. É o nosso reloginho biológico, é o nosso né, ritmo circadiano. Precisa ter esse ciclo de 24 horas, dia e noite. Então, o nenê dormindo durante o dia, eu vou fechar toda a janela, vou deixar ele no escurinho para ele dormir melhor. Mentira, o organismo dele está reagindo contra isso, ele não vai entender o que é dia e noite. Aí a mãe vai, meu filho não dorme à noite. Você apaga a luz? Ai, não, eu deixo uma luzinha no abajur, eu deixo a luzinha do banheiro acesa, eu deixo isso... Não é. É aí que entra esse estudo que eu falei melanópico, para entender quanto de luz nós temos que ter para poder prover uma melhor saúde nos nossos espaços, nos nossos ambientes. Isso é a quantidade de luz para promover melanópico. O que é? Vem da melatonina. Perfeito. Então, nós produzimos melatonina com o escuro. Então, à noite, gente, por favor, né, não fiquem deixando o celular para toda mensagenzinha que chegar, ficar acendendo, que nem lanterninha, né? Ficar a noite inteira. Eu tenho alguns grupos que falam, minhas amigas talvez não durmam,
porque não é possível, né? 6 horas da manhã já está mandando um bom dia, às 3 horas da manhã já está colocando lá no grupo alguma coisinha. Então, esses hábitos estão promovendo que a sociedade fique mais doente. Concordo totalmente, concordo totalmente. Você falou, você trouxe uma riqueza nessa tua fala, porque você trouxe em início a questão da luz natural. A luz natural, ela é uma luz extremamente rica, o espectro, ou seja, o espectro total visível, ela tem as suas variações de acordo com a hora do dia, o período do dia. O nosso organismo, sistemicamente, ele reconhece isso com a maior facilidade. Depois você nos trouxe a riqueza dessa questão da luz como terapia, ou em ambientes de saúde, ou mesmo, Neide, eu falo pessoas que às vezes têm, pessoas que estão enfermas em casa, precisa tratar com o mesmo rigor, um home care. A pessoa às vezes está precisando muito, ela está acamada. Então, isso precisa de um rigor, de um conhecimento, precisa lembrar disso, porque isso vai dar um salto de qualidade na recuperação da pessoa. Luz, como você mesma disse e trouxe com enorme riqueza, de modo algum é só questão de fluxo, potência, é muito mais do que isso. E nós realmente precisamos dessa expertise na rotina aplicada. Isso melhora em muito a nossa qualidade de vida. Eu falo assim, eu tenho certeza que na sua casa a luz não está errada, nem tampouco na minha. Porém, eu falo assim, são erros raros, porque eu vejo outro dia, lá no meu canal do YouTube, eu recebi uma pergunta assim, eu tinha postado um vídeo que é luz vermelha no quarto, porque justamente com a melanopsina, com as células ganglionares que enxergam a luz azul, pode ser só um pouquinho, ela já fala, opa, melatonina, sai de cena, o meu negócio é cortisol agora. É. Então, das contas, a pessoa perguntou assim, mas como você está falando sobre luz vermelha, sendo que na cromoterapia a luz azul. Eu falei, bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é terapia com luz ali pontual e a outra é você perceber que você vai ficar ali num momento em terapia, mas não na hora de dormir. Então, eu vejo que tem pessoas que querem ter aquela luzinha ou querem ter uma luzinha azul, porque na cromoterapia então acalma. A gente não pode misturar os assuntos. Nós temos assuntos muito específicos e separados aí. Exato. Quando a gente vai fazer uma intervenção, a gente tem que ter esse ponto que você citou em mente. A gente tem que buscar o equilíbrio orgânico e nós nos afastamos da natureza, Neide. Você colocou isso com propriedade. Nós estamos carentes de natureza. E por não reconhecer a natureza na nossa vida, nós temos todas essas dificuldades. Eu vi aí na hora que estava passando os comentários, alguém falou sobre iluminação urbana, a poluição de iluminação urbana. Neide, é outra coisa e realmente nós, se fosse olhar, até eu quero muito ouvi-la sobre isso, porque se for olhar, nós temos que fazer uma, vamos dizer assim, uma mudança em termos gerais, porque coisas não estão acopladas às questões de respeito sistêmico, orgânico. Perfeito, perfeito, Maite. Inclusive, existe um movimento muito grande, né? Eu faço parte de uma associação internacional que
Dark Sky, né, que é o céu escuro, que é interessante essa associação, porque ela quer promover essa questão da consciência do uso da iluminação de forma externa, né, e de uma qualidade de luz sistêmica para as nossas cidades. Então, o que aconteceu no movimento aí, inclusive contrário ao que o mundo está fazendo, nós estamos trocando toda aquela iluminação de sódio, que era mais amarelada, por iluminação de LED, que é mais branca. E sabemos que esse branco mais azulado, dentro da cor, do espectro, né, da cromaticidade da luz, essa luz é danosa para o meio ambiente, para os animais em si. E nós estamos trocando por luz branca. Eu tenho uma experiência pessoal muito enriquecedora nesse aspecto, como um testemunho, que aqui em casa, por exemplo, às 3 da manhã, eu já escuto o passarinho cantar, que antes eu não escutava, porque foi trocada a iluminação para LED há uns 4 anos atrás. Eu mudei aqui faz 5 anos. Um ano inteiro eu não ouvi o passarinho. Depois que foi trocado para LED branco, esses passarinhos ficam, né, a noite toda, porque eles entendem que já nasceu o sol, porque eles estão interpretando que aquela luz branca já é a luz do sol, já é a luz do dia. E isso está fazendo mal, né? E nós estamos fazendo um dano terrível, né, para as questões, inclusive, né, de nossa fauna, nossa flora, e tudo que corresponde. Então, esses animais estão confusos. O galo, né? Eu tenho uma amiga que fala, nossa, eu moro na área rural, o galo começa a cantar às 2 da manhã. E por quê? Porque eles acendem uma iluminação por segurança ali na zona rural e deixa a luz de LED branca azulado o tempo inteiro aceso. Então é isso, né? Nós temos que falar, nós temos que discutir, nós temos que nos envolver, inclusive, envolvemos nessas questões todas da boa utilização da iluminação, né? Infelizmente, a opinião pública diverge, muita gente gosta da luz branca e diz, eu adoro a luz branca, ficou muito melhor a luz branca, sem saber o dano que está fazendo isso para nós mesmos, né? Então, é uma incongruência, né? Na verdade, existe essa ciência e existe a aplicação que as pessoas gostam e as pessoas pedem e transformam suas casas em grandes estádios de futebol, porque gostam de pôr luz branca, porque se sentem melhor com a luz branca. Pode até existir isso, mas como eu falei, na hora certa, na quantidade certa, no momento exato, né? É só isso. Eu não vou deixar de utilizar essa luz. Mas se eu estou tentando dormir, eu não vou ter uma luz branca dentro do meu quarto, né? Agora, por exemplo, vocês estão vendo minha imagem que eu tenho uma luz mais amareladinha. Por quê? Estamos batendo papo, relaxando. Durante o dia do trabalho, eu vou ter uma luz mais branca. Então, é isso, né? É você moldar a luz de acordo com essa questão fisiológica, com essa questão emocional, com essa questão, obviamente, técnica, mas de uma maneira responsável. Perfeito, perfeito. Esse trabalho dessa entidade internacional que você citou, inclusive eu também faço parte, a Dark Sky, tem um trabalho muito bonito nesse sentido, e eu acho que assim, assim como nós estamos negligenciando de um modo geral o ambiente privativo, que é o ambiente onde nós ficamos mais tempo e que, por conseguinte, pode trazer reações positivas, quiçá, ou negativas, infelizmente. Depende do uso, depende de como nós administramos isso. Então, nós realmente temos que nos debruçar sobre essas ideias e buscar aquilo que realmente nos faz bem. Você citou essa questão da luz branca. Tem gente que tem uma preferência enorme. Eu falo assim, tá bem, tem o horário para você poder se expor à luz branca, porque ela é mais energizante, ela inclusive é usada numa situação, vamos dizer assim, mais limiar, quando a pessoa
realmente precisa estar acordada e ali no foco, porém, ela é danosa, porque no fim das contas, se ela estiver em horário errado, ela vai prejudicar o ciclo de sono. E assim, é o que eu costumo dizer, eu gosto muito de doce, mas eu sei que ele precisa ser limitado na minha vida. Eu gosto muito de luz branca, mas eu sei que ela precisa ser limitada na minha vida. Então é isso. Não, isso é só uma generalização, porque eu não sou fã de luz branca, pessoalmente. Porém, eu te digo assim, a gente precisa entender isso e aplicar isso na nossa rotina. E o que você falou realmente trouxe assim, trouxe luz, só que luz 600K, viu, professora? Só Tudo deve ser medido e pesado, né, Maite? As informações estão aí, cabe a todos nós procurar a forma correta da utilização da luz, a forma correta, inclusive, desse dinamismo. Eu vejo também muita especulação comercial de luminárias que dizem luminária circadiana. Não existe luminária circadiana. Luminária não tem essa capacidade de promover circadiano, o ritmo circadiano de ninguém, mas a luz sim. Então, você promovendo uma interpretação dessa necessidade em cada ambiente seu, para longas permanências. Eu vejo, por exemplo, até fazer uma citação, vi muito hospital onde colocam essa iluminação nos quartos, né, nas áreas de internação nos quartos. Os quartos, geralmente, de hospitais, eles têm janelas, então eu tenho incidência de luz natural. Para que eu preciso pôr uma luz dinâmica, gastar com esse dinheiro em função de uma interpretação da luz natural, se eu tenho a luz natural? Perfeito. Por que a luminária tem que fazer esse papel? Essa luminária, ela foi, inclusive, lançada no mercado por empresas muito reconhecidas mundialmente, justamente para fazer o papel de uma iluminação circadiana, vamos chamar assim, dentro de ambientes que não entra luz natural, não entra o sol. Então, ela vai promover essa questão da temperatura de cor durante o dia, para seu organismo, inclusive, entender que é dia, que é noite. Esta questão de usar a mesma luminária para ambientes que têm janelas é uma retórica, inclusive, eu acho, de irresponsabilidade. Né? Não está fazendo efeito nenhum. Né? Então, vamos usar em ambientes que necessitem esse tipo de solução. Estão perguntando aí, né, a cromoterapia nas UTIs. Geralmente, esse assunto de cromoterapia da luz, ela não inclui, inclusive, nesses ambientes todos de longa permanência. Tá? Porque, como eu disse, a luz é individual e intransferível. Então, se você colocar uma cromoterapia dentro do ambiente que o paciente está bastante doente, bastante debilitado, está sendo monitorado, ele não ter, às vezes, o direito da escolha, é uma imposição. Isso pode fazer mais mal que bem, né? No meu ponto de vista. Professor, tá? Assim, perfeita a sua colocação, e dizendo assim, nós não sabemos, em termos de cor, qual é o tipo de interpretação que aquela pessoa, que no caso é o paciente, ela tem de determinadas cores. O que nós estamos falando é um respeito fisiológico em relação às temperaturas de cor da luz, e não luz de cor. Exato. Por outro lado, a pessoa pode ter uma memória afetiva extremamente negativa em relação ao que você colocou. E aí faz mais mal do que bem. Exato, exato. Então é um pouco impositivo, talvez, nesse caso. Uma outra pergunta aí, qual é o melhor momento? Eu vou respondendo aqui as questões, se não der tempo, né, para responder depois, mas existe aí o melhor momento para o uso de uma luz RGB.
Na verdade, o RGB, para quem não sabe, é o Red, o Green e o Blue. Você tem essas 3 cores compostas de cores secundárias, né, como se fossem tintas, vamos chamar assim, e você consegue ter aí talvez 100 mil combinações de cores diferentes com o uso dessas 3 cores primárias da luz, tá? Agora estamos falando em luz colorida, não em temperatura de cor ou aparência de cor. Então, quando você tem o RGB, isso é para cenário. Eu uso para cenário, eu uso para provocar, inclusive, uma cenicidade para um espaço, para um ambiente. Me parece que estão exagerando um pouco nesse tipo de solução, de técnica que entrou no mercado com a facilidade do LED, com a facilidade de você utilizar sistemas até pelo celular, você consegue controlar essa iluminação. Só que as pessoas não estão sabendo usar. E por que não estão sabendo usar? Porque a aplicação não é correta. Né? Você vai usar para iluminar, você vai deixar de noite uma luz vermelha na sua casa, você vai deixar uma luz azul, você vai deixar... Não, não é assim. Você pode fazer uma fachada colorida, né, para invocar um interesse de visualização daquele edifício. Você pode usar uma luz colorida no momento, inclusive, de entretenimento, espaços de entretenimento. Mas estão usando, por exemplo, luz colorida para iluminar fachadas de igrejas, para iluminar fachadas de monumentos históricos, né? E acho que isso vai contra a arquitetura, na verdade, porque, para mim, a iluminação de uma igreja deve realçar os seus elementos, ou de qualquer fachada, ela deve realçar os elementos arquitetônicos. Ela deve prover à noite a mesma visualização de elementos do que é feito durante o dia, ou seja, eu interpretar aquela arquitetura, interpretar aquele volume, interpretar aquelas nuances arquitetônicas que foram projetados para isso. Se eu coloco luz colorida, eu brinco, né? A cidade parece um circo de soleil, né? Fica toda colorida, fica ali, inclusive... Eu acho que na minha opinião pessoal, veja bem, isso não tem critério técnico, embasamento técnico, mas na minha opinião, eu acho uma afronta ao arquiteto que projetou aquilo num determinado momento de arquitetura, né, num determinado momento da nossa história, e que você está deturpando o fato de que aquele monumento tem todo o seu background, né, de reconhecimento quanto à arquitetura. Então, um museu, uma fachada de museu, uma fachada de um prédio histórico, uma fachada de uma igreja, não me parece o momento adequado do RGB, tá? Essa é a minha sugestão. Conforme foi solicitado aqui, eu não vi o nome, mas o RGB, para mim, já tem um uso um pouco mais de conotação entretenimento e cênica. Perfeito, perfeito. Neide, por favor, mais uma pergunta. Nós falamos sobre todo esse amplo uso em termos de saúde, e eu queria te falar e te perguntar como recurso estético. Você já começou a dizer isso quando você respondeu sobre o RGB, mas dentro do interior, então, quando a gente usa a luz como um recurso estético, qual é o critério? Quais são os pontos importantes? É muito boa a colocação sua, até a pergunta, porque a luz ela tem um apelo de atração visual. Então, nós sempre procuramos, nós trabalhamos até aí com o nosso subconsciente e somos como os insetos, nós somos atraídos para a luz. Então, até, como você falou, né, de um curso que eu fiz na Penn State, foi interessante porque eles fizeram uma experiência de um ambiente totalmente escuro e chamaram os alunos para entrarem nesse ambiente e deixaram um único foco no cantinho deste ambiente. 90% dos alunos se dirigiram ao local onde tinha a luz. Então, com isso, a experiência aprendendo que nós somos atraídos pela luz, nós usamos a luz como um recurso de segurança, como um recurso visual. Mas os nossos olhos são muito chamados
por essa iluminação. E aí vem a sua resposta. O que é importante iluminar dentro de um ambiente? Qual é o foco? Qual é o ponto focal, inclusive, de interesse desse ambiente? Não é só prover o ambiente de luz, de luminância, nada disso. Mas quais são os elementos de destaque? E você usa a luz para isso. Então, se você tem uma escultura, se você tem um objeto bonito, se você tem um vaso de flor, qualquer coisa, como você tem aí atrás, um vaso lindo, uma orquídea linda, por que não atrair atenção para esse olhar? Aí é que vem aquela questão até que você fala da camada da luz. Você tem que ter camadas, você tem que ter contraste, você tem que ter luz e sombra. E isso faz o ambiente ser mais rico visualmente e até como recurso estético da iluminação. Então, não ilumine tudo. Você não precisa, em muitos ambientes, ter uniformidade, você precisa ter o olhar para a luz. E qual é esse olhar? O que interessa? Então, muitas vezes, eu já vi um exemplo, eu já vi, inclusive, muita gente iluminando espelhos, né? Paredes espelhadas, com um monte de luminária. O espelho não tem reflexão de luz. Né? Então, você vai iluminar um espelho para quê? Vai iluminar um vidro para quê? Em contrapartida, do outro lado, de repente, você tem um painel de madeira, você tem um papel de parede, você tem uma textura na parede. Aí sim a iluminação faz o seu papel. Então, é você enxergar e interpretar o ambiente para o que necessariamente deve ser iluminado e esconder o que não deve ser iluminado. Né? Então, essa é a grande questão, né? Não é usar ponto a ponto. Muitas vezes eu tenho alguns clientes, né, que são, inclusive, arquitetos e decoradores de interiores, que eles falam, eu gosto da coisa simétrica, se eu ponho um spot embutido de um lado, eu tenho que pôr do outro. Né? Então, você olha a planta e vai ver as bolinhas todas, né, bem simétricas, fazendo um desenho bonito na planta. Luz não é isso, luz é você interpretar no 3D, é você enxergar o cenário vivo em 3D. Né? Então, o efeito que aquela luz vai dar é proporcional ao interesse do ambiente ou não. Né? Então, cada caso é caso, não existe uma receita de bolo, né, Maitê? Nos pedem sempre como eu ilumino uma mesa de jantar, como eu ilumino uma bancada de banheiro, como eu ilumino uma pia de cozinha. Né? Então, assim, eu falo que às vezes não é como você ilumina, porque cada caso é um caso, depende do material, da reflexão e etc. Mas o que você não deve fazer é isso. Né? Existem alguns critérios que você não deve fazer. Cozinhas com spots, né? Você já viu? Eu já vi projetos de cozinhas com spots, como se fossem lojas. Quem consegue trabalhar ali, quem consegue ficar dentro daquela cozinha? Pois é. Né? Trabalho, né? Não é, é uma função que você está ali cozinhando, você tem que ter todos os planos iluminados, né? E não ficar, abre um armário e não acha nada, porque o spot está focando só na xícara, não está focando no copo. E aí eu não acho copo. Então, existem algumas incongruências de mercado, né? A luz, ela é muito técnica, mas ao mesmo tempo, para as pessoas leigas, ela tem um apelo visual muito grande de recurso estético. Verdade. Né? Verdade. E eles usam a luz como decoração. Né? É essa grande diferença. A luz não é uma decoração. As pessoas compram o lustre da sala de jantar porque ele é bonito, não porque ele está dando o resultado de luz necessário para aquele ambiente. Não é assim? Na verdade, melhor, a escolha é pelo resultado e não pela aparência em si. Pode-se juntar as duas coisas, mas o foco é resultado. É isso mesmo, perfeito. Tem Oi, Selma, tudo bem? Selma está falando sobre a iluminação de Dynamic Light, né? A luz centrada no ser humano, que agora é Human Centric Light. É importante, sim, existem várias luminárias que fazem isso, vários sistemas, inclusive, não é só luminária. Eu posso usar um conjunto de soluções dentro dos ambientes e utilizar esse recurso dessa luz
com mudança de temperatura de cor. As lojas até estão fazendo isso também, né? Existem várias aplicações. Restaurantes também é muito interessante fazer troca de temperaturas de cor, de aparência de cor, durante o dia, durante a noite. Hotéis, nós usamos muito esse recurso também. Então, tem tantas aplicações, é tão vasto esse mundo da iluminação com essas tecnologias que o LED nos proporcionou, né, de alteração, de mudança, flexibilidade, né, a própria, inclusive, focos, né? Hoje você tem luminárias que você manualmente vai definir aberturas de fachos desses LEDs. Antes não, eu comprava ou a dicróica 10 graus, ou a dicróica 24 graus, ou a dicróica 60 graus. Hoje não, hoje na mesma luminária eu posso ir de 8 graus até 60 graus. Né, mudando, inclusive, o ponto focal da lente em função, ou da lâmpada em função do refletor. Então, gente, é um mundo novo que nós temos que inserir no nosso dia a dia, no nosso até habitat, né, seja ele residencial, corporativo, para que as coisas melhorem, Maite. Acho que já está chegando no finalzinho aí, mas é esse recado, né, que eu gostaria de falar, né? É sobre a questão da luz, como eu disse, né, melanópica, é a luz salutogênica, é a luz, inclusive, saudável, é a luz gestáltica, né? Tudo isso você tem aí uma conclusão de que o universo da iluminação é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Que é a van filosofia. Perfeito. Bom, você iluminou esses momentos aqui. Realmente o nosso tempo, nós temos só 2 minutinhos. Nós não esgotamos o assunto. Eu quero te dizer que essa sala, ela estará sempre aberta. É um prazer enorme poder conversar e ter contato com o seu conhecimento, com a sua, inclusive, bondade, disponibilidade de estar aqui conosco e de dividir um pouquinho conosco. Então, eu te digo assim, ai, Neide, eu concordo com você em gênero, número e grau, porque eu acho que nós realmente precisamos incluir a história do ambiente nas nossas vidas como um promotor de saúde, bem-estar, de bom humor. E hoje nós sabemos que isso tudo é muito possível. Você vem trazendo isso ao longo da tua carreira, que é brilhante, e eu agradeço enormemente a sua presença, sabe? É difícil, né? Uma professora tão querida e construtora do conhecimento que eu tenho. E eu quero deixar aqui em aberto esse convite para você estar conosco mais e que a gente possa realmente continuar batendo esse papo gostoso e trazendo esta abertura, né? Essa compreensão maior, para que as pessoas possam trazer esse bem, esse benefício para suas casas, para os seus negócios, né? Enfim, para a vida. Obrigada pelos elogios, as pessoas também que estão falando aí. Me parece que, deixa eu ver aqui, a Gisela perguntou do livro. Gisela, o livro é A Luz na Arquitetura Hospitalar, esse livro é da editora VJ, né? Entre, por favor, no Amazon ou entre num site aí, ele é vendido online. Tá? Foi um livro muito querido que eu fiz com vários players da área de arquitetura hospitalar, com os mais nobres aí, arquitetos que me deram a honra de participar do livro em cada capítulo específico sobre arquitetura, sobre engenharia, sobre iluminação. Então, foi um livro que já estamos aí pensando na continuidade dele e em outros assuntos, inclusive não só da arquitetura hospitalar, como também arquitetura corporativa, comercial, etc. É um livro técnico, né? Não é um livro de portfólio, eu não queria fazer um livro de portfólio, eu queria fazer um livro técnico onde explicasse também todo o desenvolvimento de um projeto de área de saúde,
desde o master plan até a parte também de manutenção e operação. Então, é um livro que trafega nesse universo do projeto de ambientes de saúde, de arquitetura hospitalar, né, de clínicas e etc. Mas é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Vamos fazer, né, mais algumas aí, já estamos com planos de fazer no YouTube, né, Maitê, quem sabe até o final do ano possamos fazer para apresentar o material técnico, para apresentar cases, para mostrar resultados, falar de luz sem fotos e sem imagens também fica um pouco, né, só na conversa, né? O papo é muito bom, mas com material visual muito melhor, né? Sem dúvida. Mas vamos lá, Maitê, parabéns também pelo seu trabalho, pela sua pesquisa. Bom estar com você, minha querida aluna, que essa classe foi excepcional, nunca vou esquecer dessa turma aí de Ribeirão Preto, né, querida, até hoje temos contato com a grande maioria, e fica aqui uma disposição, inclusive, para as pessoas que quiserem fazer algumas outras perguntas ou perguntas que aconteceram e não foram respondidas, por favor. Tem meu Instagram, Neide Senzi, tem meu e-mail, neide@senzi.com.br. Enfim, vamos ficar aí à disposição de vocês, porque, como eu disse, a informação retida é só informação, não é conhecimento. Né? Então, para ser conhecimento, temos que divulgar, propagar e trazer aí dentro da progressão geométrica do acerto para o nosso mercado, né? E aprendendo sempre, a cada dia, e achando que não sabemos nada. Isso que nos evolui, né? Move. Que nos move. A evolução é através da revolução. Enquanto você não questionar nada, você não evolui, não é assim? É isso. É isso. Olha, muito obrigada, então, a todos. E muito obrigada a todos, queridos, que estiveram aqui nos ouvindo e nos prestigiaram. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Gratidão. Boa noite. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Tchau. Tchau. Gostou? Aqui você encontra sobre neuroarquitetura, Feng Shui, Vastu Shastra, design biofílico, psicodinâmica da cor, lighting design, projeto e design com dicas preciosas. Então fica sempre aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e me segue lá no Instagram. Obrigada pela sua audiência.